Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Canguru Desenvolvimento Humano. Como você já deve saber, a nossa missão da Canguru Desenvolvimento Humano é ser uma contribuição, um agente que possa lhe ajudar a fazer uma transformação em sua vida. Deixar de viver no piloto automático, deixar de sobreviver, para passar a ter a vida que você deseja, ou seja, ser o motorista da sua vida, o protagonista, ou como você quiser entender. E num outro vídeo, que vocês podem encontrar no nosso canal no YouTube, nós falamos sobre o mito da caverna. Por que usamos muitas simbologias, metáforas, analogias, histórias? Porque já sabemos que é dessa forma que o nosso inconsciente consegue compreender o significado das coisas. É a forma que nós seres humanos temos de sair aquilo que nós achamos que é o real, que na verdade não é o nosso real. Então, nós usamos muito o inconsciente para determinar nossas ações. Nós sabemos, né, hoje a ciência sabe disso, a psicanálise, a neurociência, que todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões são feitas por nossa mente inconsciente, que é mais de 90% do total da nossa mente. E como chegar a esse inconsciente? Através de histórias, analogias, simbolismos. Por isso, contamos tantas histórias e contos para as crianças. Por isso que os contos de fadas são muito importantes. Mais para frente, iremos falar sobre os contos de fadas, que eles são fundamentais para que a criança comece a compreender alguns simbolismos da vida, alguns significados importantes para o resto da sua vida, como a mãe boa, a mãe má, que é a madrasta, o amor, o ódio, o que significa o príncipe, né? O herói de cada história. Tudo isso tem um significado inconsciente muito importante para a nossa evolução. E hoje o tema desse vídeo é sobre Matrix. O que é viver na Matrix? Temos escolha? Podemos escolher, como lá no filme, né? Entre a pílula vermelha e a pílula azul? Então, vocês vão ver que esse filme Matrix, os seus autores usaram vários mitos associados, vários simbolismos, assim como a jornada do herói, de Joseph Campbell, quando fala de todos os 12 passos, né, que são usados em uma série de filmes, como Jornada nas Estrelas, usado esses princípios da jornada do herói, que nós não vamos entrar em detalhe aqui, mas são vários passos para que uma pessoa consiga a sua superação. E ele usa também, aqui nesse filme Matrix, eles usam muitos dos princípios do mito da caverna, vocês vão ver muita semelhança. Mas se você quiser saber mais detalhes sobre o mito da caverna, sugiro que você busque na nossa página no YouTube, nosso canal. Temos lá uma palestra, uma aula sobre o mito da caverna. Mas aqui nós vamos ver então vários aspectos do filme Matrix para nos fazer pensar e refletir. Então ele diz que nós vivemos como escravos inconscientes. Essa é a primeira semelhança com o mito da caverna. Quando aqueles homens que estavam acorrentados dentro da caverna, que só viam sombras, eles não sabiam, por isso que eram inconscientes, que eles eram escravos de um mundo de ilusão, de um mundo de sombras. E Matrix vai tratar justamente disso. Aqueles que estão vivendo na Matrix, segundo os autores desse filme, estão vivendo no mundo da ilusão, são escravos inconscientes. E começa desde o nome do filme, Matrix, ou Matriz. O que significa, né, na origem dessa palavra? Significa útero, ou seja, mater, ligado à maternidade. Seria o mundo terrestre que dá a luz aos nossos corpos. Vejam que interessante. Então, Matrix é a matriz dos nossos corpos terrenos. O sentido da vida é utilizar o quê? Esse corpo terreno como um veículo para nos transportar para onde temos que ir, para a finalidade de sermos humanos.
ou seja, para evoluirmos, para crescermos, para irmos aonde temos que ir. Você não acha que veio a esse mundo só para comer, crescer, estudar, trabalhar, procriar, ter filhos, fazer sexo, se aposentar e morrer, não é? Temos mais alguma coisa, porque cada um de nós veio a esse mundo. E temos que cuidar deste veículo, que é o nosso corpo terrestre, assim como cuidamos do nosso carro. Nosso carro, ele também tem uma finalidade, nos transportar, nos levar aonde temos que ir. Se nós deixarmos o carro parado na garagem, mimando o nosso carro para que ele não se gaste, ele não vai cumprir a sua finalidade. A mesma coisa é o nosso corpo terrestre. Essa é a sua primeira reflexão em cima do nome Matrix, do Matriz. Outra reflexão desse filme. Vocês repararam, com certeza, porque na época virou moda, esse filme é de 99, já tem mais de 20 anos, né? E ainda nos faz pensar. É muito utilizado para vários ensinamentos. A cor preta das roupas. O que significa o preto? O preto, ele não reflete, ele só absorve, você sabe, né? Então, o simbolismo deles usarem o preto é porque eles não queriam passar adiante aquilo que eles recebiam da Matrix. Eles não queriam mais contaminar pessoas com aquilo que vinha da Matrix. Assim como os óculos pretos também. Os óculos eles usavam para não serem iludidos pelas luzes do mundo ilusório, não se deixar cegar pela ilusão, era uma proteção. Vejam, tudo tem um símbolo, eles usaram muitos mitos aí. A começar então pelo nome do filme, pela cor das roupas, cor dos óculos e agora o nome do protagonista principal, Neo. Ou Neo, o que significa Neo? Neo é novo, né? É alguém que vai ressurgir, que vai renascer. Se invertermos no inglês, né, a palavra Neo, ele fica one, que ele é quer dizer, diferente, ele não é massa, ele não está massificado. Se lembrarmos do mito da caverna, é aquela pessoa que se incomodou com as correntes e começou a se remexer e não estava satisfeito. E vocês vejam que no filme, Neo, ele estava inquieto, ele não se adaptava à realidade dele, daquele profissional daquela grande empresa. Ele era inclusive um hacker, ele era o pirata da tecnologia, porque ele buscava algo mais, ele sabia que tinha que existir algo mais. E o nome dele é Thomas Anderson, lembra? Thomas quer dizer que aquele que está preparado para ver. Esse é o significado de Thomas. E Anderson é o filho da coragem. Ou seja, ele estava esgotado de apenas sobreviver. Ele estava preparado para ver e tinha coragem para ver. Olhem a riqueza dos simbolismos nesse filme. Thomas Anderson era o homem que estava esgotado de apenas sobreviver, tinha coragem para ver e ele era novo, ele era diferente da massa, da grande maioria, né? É o homem que quer sair da ilusão. E o homem que quer sair da ilusão, ele tem um brilho próprio, ele é diferente. Aquele que se destaca da massa, ele é diferente da maioria. Vocês já repararam, já conheceram alguém na sala de aula ou na empresa onde vocês já trabalharam, mesmo na família? Às vezes tem alguém que tem, sei lá, a gente fala, tem uma energia, uma aura diferente, um brilho diferente. Essa pessoa se destaca. E é o que eles explicam isso no filme. Os homens que estavam lá fora da Matrix, né, buscando destruir a Matrix, conseguem achá-lo, porque por causa dessa luz própria, desse brilho, desse homem que tem coragem de ver, coragem de renascer. Então, todo mundo que se destaca, que incomoda, tem uma luz própria, por isso que ele é visto. E aí, logo no comecinho do filme, vocês vão ver que lá no computador dele, quando ele está dormindo, vem aquela mensagem, wake up, ou seja, acorde, desperte, né?
E ele fala assim, siga o coelho branco. O que o coelho branco lembra para vocês? Isso mesmo, o filme da Alice no País das Maravilhas. E o que significa um coelho branco? O coelho, ele é um comunicador entre dois mundos. Alice no País das Maravilhas também é um filme, um desenho super simbólico. Então, esse comunicador entre dois mundos é o que faz a ponte, é o pontífice entre o mundo real e o mundo ilusório. E essa mensagem vem dizer para ele, acorde, desperte. E é o que nós sentimos, nós buscadores, né? Nós amantes aí do conhecimento, do autoconhecimento, da filosofia, estamos incomodados com algo. Quando alguém começa essa jornada do autoconhecimento, que é o que nós da Canguru mais fazemos, é ajudar você a caminhar nessa jornada do autoconhecimento, essa pessoa está ouvindo aquela vozinha lá dentro, acorde, desperte, levante, siga o coelho branco, que é o que vai te levar a um outro mundo, o mundo do despertar da consciência, né? Por que isso veio para o Neil? Porque ele era um pirata, como eu falei para vocês, ele estava descontente com esse mundo, ele sabia que devia existir algo mais do que todo dia levantar na mesma hora, trabalhar no mesmo lugar, algo que não tinha sentido para ele, que é diferente de você trabalhar todo dia em algo que está conectado aos seus valores, à sua essência. É isso que nós queremos que você encontre, algo que esteja, que não te pese, porque aquela pessoa que começa a segunda-feira esperando chegar a sexta, começa o ano esperando chegar o final do ano, esperando chegar o feriado, esperando chegar as férias, esperando chegar a aposentadoria, essa pessoa não faz aquilo que está verdadeiramente conectado à sua essência, aquilo que ama, aquilo que tem paixão. Então, a hora que Neil estava incomodado, ele não se encaixava, ele queria saber o que tinha nos bastidores da vida. É isso que mexe com a pessoa que começa a buscar o autoconhecimento, aquilo que começa a incomodar, aquela corrente lá na caverna, que começa a apertar, ficar incômoda, fala, não pode ser só isso, o mundo não pode ser só sombras, eu tenho que achar algo mais. Aí, a nova personagem que aparece é Trinity, que também o nome é muito simbólico. Trinity significa trindade. E trindade, se vocês procurarem na história, tanto na história cristã como na história da mitologia, tem várias religiões e várias histórias temos a trindade. A trindade, para começar em virtude, significa vontade, amor e inteligência. O ser humano dotado de vontade, amor e inteligência, ele consegue qualquer coisa. É essa trindade que é a essência do ser humano. Vontade, amor e inteligência. E no caso do filme, a trindade, que sempre está ligada ao sagrado na nosso inconsciente coletivo, né? É Neo, Trinity e Morfeu, que Morfeu vai ser o mestre, que nós vamos falar daqui a pouco dele, né? O mestre é aquele que nos mostra que existe uma outra dimensão. Todos nós temos nossos mestres na vida, temos pessoas que nos inspiram, que nos mostram um novo caminho, que fazem também essa ponte, igual o coelho branco, entre uma dimensão e outra, seja a dimensão da consciência atual por uma dimensão de uma consciência futura, uma consciência possível, né? E o que eles dizem? Que a Matrix está em todo lugar. Todo lugar, aqui, em casa, no trabalho, no mercado, em todo lugar. E o que é a Matrix para nós hoje, essa ilusão? É aquilo que faz com que nós não pensemos, que nos mantém escravos, acorrentados, inconscientes, lembra? Aquela sensação de que eu sempre preciso algo mais do que eu já tenho. Seja em status, em consumir, preciso de um carro mais novo, um carro mais moderno, preciso de mais um sapato, eu preciso trocar meu eletrodoméstico. São as ilusões que levam à ansiedade, desejos desenfreados, a manipulação das aparências, a alienação das sombras. Essa é a Matrix que está em todos os lugares, mesmo dentro das nossas casas. E
a gênese do filme ali, né? O que permeia tudo são as máquinas. Lembra? A inteligência artificial. O que é inteligência artificial? E o que são essas máquinas? Somos nós quando vivemos mecanizados, ou seja, no modo sobrevivência. Quando, e eu já falei isso em algumas lives e alguns vídeos, que eu sei que eu vivi durante muitos anos nesse modo sobrevivência. Simplesmente vivendo para educar os filhos, pagar a escola, pagar as contas, me formar, me aposentar. Isso é o modo sobrevivência. Então, essa é a inteligência artificial que faz com que vivamos de forma a sobreviver, de forma mecanizada. Aí aparece aquele personagem, que se eu não me engano é Tech, é o nome dele, que ele fala que ele é de Sião. Sião, o que lembra vocês Sião? Sião era aquele monte onde ficava o templo de Salomão na história cristã. E o que significava o templo de Salomão? Era o último reduto da sabedoria. E Sião, no filme Matrix, eles dizem que ficava no centro da terra, que é onde tinha energia. Então, mais um simbolismo, aquela energia que vem de dentro para fora. Que nós temos aprendido também com a física, com a neurociência, que não existe nada lá fora, está tudo dentro. E esse dentro também é a caverna mais escura. E Joseph Campbell, que eu falei para vocês da jornada do herói, ele diz que na caverna mais escura, aquela que você mais teme entrar, está o tesouro que você procura. Vejam que linda essa analogia de Sião, estando no centro da terra, que simboliza também o interior de si mesmo, que também remete-nos ao que Jung dizia, que é sair da circunferência externa, da superfície da circunferência, que são as máscaras, que também poderíamos chamar das sombras lá da caverna e da Matrix, tá? E penetrar para dentro, o centro da circunferência, é o self, segundo Jung. É a individuação, é o eu verdadeiro, é o nosso centro, é a nossa identidade. Então, aqueles que eram humanos de verdade, no filme Matrix, é aqueles que nasceram em Sião, viviam em Sião, quer dizer, conheciam a sua identidade, estavam conectados ao seu eu interior, sabiam quem eram de verdade. Aí então aparece, né, Morfeu oferecendo anel, a escolha. Ele podia escolher entre a pílula azul, que era ficar no mundo da ilusão, ou a pílula vermelha, que era conhecer a realidade. O que seria a realidade para nós? Aquilo que verdadeiramente viemos ao mundo para fazer, e não aquilo que fazemos para agradar a todo mundo, para corresponder à expectativa da nossa sociedade, da nossa cultura, as tradições, os dogmas religiosos. Essa é a pílula azul. A pílula vermelha é descobrir esse verdadeiro eu, qual é a minha identidade, para que eu nasci, quem eu sou, qual é o meu verdadeiro propósito. E isso é a nossa missão na Canguru Desenvolvimento Humano. Então, eles dizem que a inquietude é o maior dom do humano, é se questionar. Quando nós não nos questionamos, estamos totalmente na Matrix ou lá dentro da caverna acorrentados, só vendo as sombras e achando ainda que somos livres. Somos escravos inconscientes, né? Então, o verdadeiro mestre, o verdadeiro buscador de sabedoria, buscador do autoconhecimento, é aquele que não tem medo da inquietação, não tem medo de sair da ilusão, não tem medo de tirar as máscaras, não tem medo de sair da caverna. Aí, a mesma coisa que aconteceu lá no mito da caverna, não sei se vocês lembram, quando o homem sai da caverna e ele fica cego, ele não consegue ver, acontece em Matrix. Quando o Neo, depois que ele toma a pílula, né, da realidade, ele vai abrir os olhos e ele fala, por que meus olhos ardem? Que Morfeu, que é o mestre, que simboliza a sabedoria, fala para ele, porque você nunca os usou. E o que significa isso? Que nós não olhamos verdadeiramente para as coisas ou para as pessoas como elas são.
Nós olhamos para as coisas olhando para aquilo que elas nos servem, e não para aquilo necessariamente para que elas foram feitas. Nós não olhamos e não escutamos verdadeiramente as pessoas, olhamos para nossos interesses naquelas coisas ou nas pessoas, e não para a maravilha do que ela pode ser da sua essência. Aí aparece o oráculo, simbolizado por aquela senhora cozinheira de avental. O que significa oráculo? A gente vê isso em muitas partes da história e também da história cristã. Oráculo quer dizer uma boca pequena, ou seja, a voz dentro de você que te puxa para fora da caverna. É o contato com a sua própria essência. E isso nós na Canguru ensinamos várias formas de você ouvir essa voz. O Ho'oponopono é uma forma, a meditação é uma forma de você ouvir o seu oráculo, a voz que está dentro de você. E uma imagem muito bacana que eu vejo lá nesse filme, quando ele está para encontrar o oráculo, né? Ele está ali esperando, ele inclusive vê uma criança simbolizada num pequeno monge. O que significa essa criança, aquela que entorta a colher, lembra? Significa que a criança é o símbolo da sabedoria nascente. A criança que estava nascendo dentro dele, estava voltando ao contato com a sua criança interior, que é a nossa sabedoria. Aí, quando ele vai entrar na cozinha do oráculo, o mestre diz para ele, abra a porta. O que significa que para irmos ao encontro dessa voz interior, para voltarmos para o nosso centro, para ir de encontro a quem somos, a essa realidade, para sairmos desse mundo da ilusão, nós temos que agir, precisamos fazer um movimento. Não podemos ficar só parados, lendo, adquirindo conhecimento. Precisamos abrir a porta, virar a maçaneta. E aí ele vai, né, encontrar o oráculo, que tem um nome também bem simbólico, bem significativo, que é Sibila, que significa dúbio, quer dizer, tem vários sentidos de acordo com o seu momento. E ela diz para ele o quê? Você tem o dom, mas você não está pronto. Vejam só. Todos nós temos o dom, nós nascemos com uma essência divina. Só que nessa trajetória de nos humanizarmos, vamos nos esquecendo desse divino, vamos nos desconectando desse centro e indo para a borda da circunferência, que são as sombras, são as máscaras. Então ela diz, você vai ter que renascer, você tem o dom, mas não é agora que você vai ser o escolhido, porque você ainda tem que passar por um processo de transmutação, que lembra o quê? O forno. O forno nos lembra a alquimia, que é transmutar. O que é transmutar? É mais que transformar. É você adquirir conhecimento, informação, passar pelo autoconhecimento e renascer como uma nova pessoa. É tomar consciência, é elevar um degrauzinho a mais na escala da consciência. É essa a transmutação. É isso que Sibila, o oráculo, quer dizer para Nil. Você tem o dom, mas ainda não agora. Mas ele tem que renascer. Tem um outro personagem que também é muito interessante, que é o Cypher, que é aquele que é o X9, né? Que é o dedo duro que entrega o pessoal lá da nave, né? Do Morfeu. Ele quer viver no mundo da ilusão, ele sabe que é ilusão, mas todos nós temos essa escolha. Nós podemos escolher viver só no mundo da vaidade, do prazer. Não que isso não seja bom, gente, eu não estou defendendo aqui que abramos mão de tudo que é gostoso, tudo que é bom. Eu também adoro conforto, sou vaidosa, é muito bom, mas sem esquecer do lado do motivo pelo qual nascemos e pelo qual estamos aqui. Só que no filme Matrix, ele coloca como você tendo que fazer uma escolha. Que caminho você quer traçar? E Cypher escolhe, por isso que ele se entrega, né, a Matrix, ele prefere, mesmo sabendo que é uma ilusão, que é mentira,
ele se entrega, ele prefere viver no mundo do prazer, ele quer uma boa posição, quer comida boa. Não interessa que os valores dele estão sendo corrompidos, não interessa que ele vai contra a essência dele, contra a natureza humana dele. E cipher quer dizer cifra, que significa no mundo simbólico que ele é um número a mais, ele não tem identidade própria, ele não tem consciência própria, ele quer ficar na massa. Isso é uma escolha. Por isso que cada um tem um momento, como o oráculo disse para o Neo. Você tem o dom, mas ainda não está pronto, porque ele ainda estava muito apegado aos valores antigos, às crenças limitantes, aquilo que ele acreditava ser real na vida dele. Aí, nós não temos tempo de falar todos os detalhes, né? Eu anotei os pontos aqui mais importantes para nós, né? O Neo passa por algumas provas muito importantes. E a primeira é quando ele resolve voltar lá para salvar Morfeu. Isso significa o quê? Que quando nós temos amor à sabedoria, quando entramos mesmo nessa jornada do autoconhecimento, a gente abre mão de toda a segurança, de tudo para ir atrás da sabedoria. Nós vamos buscar aquilo que é mais importante por nós. E Morfeu fala uma coisa para ele, que é uma frase, nossa, que é um insight. Ele fala, conhecer o caminho é diferente de percorrer ou trilhar o caminho. Ou seja, o que me adianta ficar adquirindo um monte de informação, vendo um monte de vídeos? Nós temos hoje aí tantos vídeos riquíssimos, né, gratuitos na internet, aulas, cursos online, um monte de materiais riquíssimos. O que adianta eu ficar lá devorando informação e não colocar isso em prática, como nós já dissemos ali no girar a maçaneta e abrir a porta também, né? Então, ele fala isso, que a teoria é diferente da ação e da prática, né? Eu me movimento de acordo com o que eu acredito. Então, como que a gente vê se uma pessoa é essa pessoa que está se destacando da maioria, que quer soltar as correntes, que quer sair da caverna, que quer ver a luz? Pelo aquilo que ele lê, por aquilo que ele assiste, por aquilo que ele fala? Não, é pela forma como ele vive, pela forma como ele caminha. É isso que Morfeu quis dizer. Conhecer o caminho é diferente de percorrer o caminho. Aí então, o outro ponto do filme, né? Ele fala que Matrix é a ilusão de todos, né? Que não tinham ainda se libertado totalmente da ilusão, morriam na Matrix. Todos aqueles que estavam ali na nave, né? Na nave mesmo, né? Do Morfeu, eles ainda não tinham se libertado totalmente da ilusão. Lembra que Morfeu falou para o Neo logo no começo que ele depois não ia precisar se desviar das balas e que a morte acontece se você acredita nela? Aí nós entramos até num princípio do mentalismo, que é a primeira lei hermética de Hermes Trismegisto, e que também nós na física sabemos, né, nosso poder de cocriação pelo nosso pensamento, poder de cura pelo nosso pensamento. Ele falava isso para ele. Só que todos ali ainda estavam presos de alguma forma à ilusão, que quando eles eram mortos na Matrix, eram baleados, eles morriam dentro da nave. Quer dizer, eles não tinham ainda se libertado totalmente da ilusão, não tinham entendido de que eles não morreriam se não acreditassem na ilusão. Isso é fundamental. Isso é o que acontece na segunda prova do Neo, quando ele é morto, né, entre aspas, lá pelo Smith, pelo agente, e ele percebe que ele não podia morrer, porque ele não era aquilo. Ou seja, ele se desidentificou de uma crença. O que é, ninguém pode tirar dele. Isso é o fundamental. Ele percebe que o que é, ninguém pode tirar dele. Isso é o que nós temos que perceber. Não estou querendo dizer aqui para vocês, dizer assim, que a morte não existe. Se eu acreditar que eu não vou morrer, alguém pode me dar um tiro e eu não vou morrer. Não é isso. Mas é acreditar que aquilo que você é na essência
ninguém pode tirar de você. Ninguém pode chegar e dizer para você que você é ridículo, que você não vale nada, que você é só uma peça ou é um número no seu trabalho. Ninguém pode dizer que você é burro, é idiota, não serve para nada se você sabe quem você é. Aí entra aquela coisa de não precisar mais da aprovação do outro. Não se importar tanto com o julgamento do outro. Meus queridos, teríamos muito mais coisas para falar sobre esse filme. Dá vontade de ficar analisando cada detalhe. Eu tenho certeza que eu tenho muito a aprender ainda. Por isso eu peço que você deixe aí seu comentário, deixe seus questionamentos, deixe os seus insights sobre esse vídeo. Compartilhe esse vídeo se foi bom para você. Se inscreva aí no nosso canal para você receber conteúdos de relevância, todas essas reflexões que nós trazemos para o seu despertar, para você sair da sombra, sair da ilusão, parar de viver na sobrevivência, começar a viver plenamente, usufruindo tudo de bom que existe nessa vida. E eu lhe agradeço desde já por você estar aqui conosco e que você possa ter os seus próprios insights e possa sair das sombras, sair da Matrix. Gratidão.